Hola muchachos, sean muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y hoy vamos a hablar del sonido de las consonantes, ¿sí? Las consonantes del alfabeto de la lengua española. No se olviden de poner su gusta, de se inscribir en mi canal y de clicar en la campa de las notificaciones, ¿sí? Bueno muchachos, tampoco se olviden que tenemos vídeos nuevos en el canal martes, jueves, viernes a las 9 de la mañana, ¿sí? Vamos a practicar entonces. Bueno muchachos, entonces hoy vamos a hablar de las consonantes, ¿sí? Tanto en español como en portugués tenemos consonantes, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces las consonantes del alfabeto de la lengua española. Vamos a empezar entonces por la B, ¿sí? Bueno, la B tiene sonido del portugués. Por ejemplo, bicicleta, bueno, observatorio, hembra. Mira que el sonido de la B de la lengua espanhola é o mesmo sonido de la B de la lengua portuguesa, ¿sí? Então, pessoal, a letra B da língua espanhola tem o mesmo som da letra B da língua portuguesa, ¿ok? Bueno, vamos a ver la C ahora. La C, sonido del portugués seguido de A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces, la C seguida de las vocales tiene el mismo sonido de la C seguida de las vocales também em la língua portuguesa, ¿sí? Então, a letra C na língua espanhola, seguida das vogais A, E, I, O, U, tem o mesmo som da letra C seguida das vogais na língua portuguesa, ok? Vamos a ver os exemplos. Mira, cantar, cenar, cielo, corto, cubierto, cuando. ¿Sí? Mira esta información acá. Cuando, mira. Esta palabra en especial en español se escribe con CU, ¿sí? ¿Cómo escribo esta palavra em português? Com QU. Então, essa palavrinha aí que em espanhol escrevemos com CU, em português escrevemos com QU, ok? Isso acontece com todas as letras que em português se escreve com QU, em espanhol vai se escrever com CU? Não, não é bem assim, ok? Algumas palavrinhas que em português, algumas palavras em português que se escrevem com QU, quando escrevemos essas palavras em espanhol, essas palavras se escrevem com CU. Não são todas, vou dar 3 exemplos. Em português, quando, qual, quadro. São 3 palavras que em português se escrevem com QU, que na língua espanhola se escreve com CU. Cuando, cual, cuadro. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. La C, sonido varía, sí, seguido de E e I en Espanha. Que é isso? Recordam da variação fonética que a gente falou na aula passada? Pois é, aqui acontece uma variação fonética, uma variação na pronúncia. Em algumas regiões da Espanha, principalmente em Madrid, ok? Os madrilenhos têm uma forma de pronunciar o C seguido das vogais E e I, diferente do resto dos outros países. Dos outros países que falam a língua espanhola, ok? Bom, pessoal, qual é o som do C com E e o C com I? Tenho 2 formas de falar. Vou falar a forma mais... Vamos colocar dessa maneira, forma mais padrão. Não é bem padrão, ok? Porque temos uma variação. Então, a gente já sabe que essa letrinha C seguida de E e I pode ter uma outra pronúncia, ok? Mas a forma mais padrão, se a gente assim pode se colocar, é o C com E e o C com I, que é falado nos outros países. Por exemplo, qual é o som mesmo? Cenar, cielo, ¿sí? Na Espanha, como seria o som do C com E e do C com I, se ele varia? Mira esto, ¿sí? Mira. Cenar, cielo. Cenar, cielo. Cocina, ¿sí? Cenar, cielo, cocina. É um som, tá? É um som que sai entre os meus dentes, se assim a gente pode colocar. É como se a língua ficasse atrás do meu dente superior e a minha boca tentasse impedir que o ar saísse. Então, o som da variação do C com E e o C com I na Espanha é basicamente esse som de cenar, cielo, ¿sí? Cenar, cielo, ¿sí? Nos outros países que falam a língua espanhola, como é que a gente fala o C com E e o C com I? Cenar,
cielo, sim? É um som menos chiado, né? Se a gente pode dizer, né? Cenar, cielo. Na Espanha, cenar, cielo, sim? Cenar, cielo, sim? Cocina, cocina, cocina. É um pouco difícil para eu fazer porque eu não estudo essa variação sonora. Então, me desculpem se eu não estiver fazendo perfeitamente. Mas quando nós ouvimos essa variação, nós já sabemos que estamos falando com o espanhol. Essa variação é tão peculiar que nós já sabemos que não estamos falando, por exemplo, com o argentino, com o peruano ou com o mexicano. Sabemos que estamos falando com o espanhol, ok? Bueno, muchachos, la che ahora, ¿sí? La che es una letra que fue retirada al final del año de 2010 del alfabeto de la lengua española, ¿sí? Pero siguen existiendo. Então, essa letrinha che foi retirada do alfabeto da língua espanhola no final dos anos de 2010 pela Real Academia Espanhola, mas ela sigue existindo e tem um som. Qual é esse som da che, de la che? Qual é o som? Sonido de ch, ch, ch. Esse som de ch. Qual é a letra que na língua portuguesa tem esse som de ch? O T com I, não é? Ó, tia. Em português, o T com I faz um som de ch. Então, o CH na língua espanhola tem esse som de ch. Ok? Mira el ejemplo. Chapa, cheque, mochila, muchacha. Muchacho, chico, ¿sí? Chapa, cheque, mochila, muchacha. La che tiene sonido de ch. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora vamos a ver la D. Sonido igual del portugués, seguido de A, E, O, U. Mira, la D tiene el mismo sonido de la D de la lengua portuguesa, ¿sí? Seguido de las vocales A, E, O, U. Mira eso, ¿sí? Mira el ejemplo, ¿sí? Dado, dedo, dolor, duda, ¿sí? Da, de, do, du. Perfeito? É o mesmo som do D seguido dessas vogais na língua portuguesa, correto? É o mesmo som. Então, aonde a gente sofre uma variaçãozinha? Onde está a diferença, né? Na verdade, o D tem uma diferença fonética do D da língua portuguesa quando vai seguido da vogal I aqui embaixo, olha. Então, o D com I na língua espanhola não tem o mesmo som do D com I na língua portuguesa. Ele muda, ele sofre uma mudança quando nós pronunciamos o D com I na língua espanhola, tá? Vamos a ver entonces. ¿Cuál es el sonido de la D con I de la lengua española? Mira, mi boca, ¿sí? Día, día, dictado, di. Como eu falaria essas palavras em português? Dia, dia, ditado, di. Em espanhol, dia, dictado, di. Percebam que a minha língua, quando eu falo D com I na língua espanhola, ela fica entre o meu dente de baixo e o meu dente de cima, veja. Di. E quando eu falo em português, a minha língua não faz esse movimento, veja. Di. Tudo bem? Então, o D com I na língua espanhola tem o som de di. Percebam que a palavra dia, em espanhol, que está ali, ó, dia, em espanhol, sim, tem um acento. Lembram que eu falei de la tilde? La tilde marca a sílaba forte. Então, nós não lemos esse acento como nós leríamos em português. Como nós falaríamos essa palavra em português? Dia, né? Aqui não. Com ou sem acento, as palavras em espanhol permanecem a mesma, ok? O acento tem várias funções, né? Mas nesse caso aqui é para marcar a sílaba forte, a sílaba tônica. Bueno, muchachos, la pronuncia de la D sola. Sí, algunas palabras en la lengua española tienen una D sola que viene al final de las palabras. Por ejemplo, verdade, usted, sede, ¿sí? Você falou o som da D? Falei. Esse D mudo tem um som, na verdade ele não é mudo, né? A gente tem o costume de falar
chamar essa D no final das palavras da língua espanhola de D mudo, mas isso é um equívoco. Essa D sozinha aí, ela tem um som. Esse som é muito suave, é muito curto, que às vezes você vai chegar aqui nos comentários e vai falar assim pra mim, ouvi uma música e a pessoa falava a palavra verdade e não falava como você falou. Ela falava verdade. Eu não escutei esse t no final. Então, o que acontece? Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Por quê? Depende da velocidade comunicativa, depende muito da situação. Às vezes em filmes e em músicas, nós não vamos conseguir escutar esse D no final de alguma palavrinha, porque eles emendam muito as palavras. A língua espanhola tem uma sonoridade tão incrível e própria que permite que algumas palavras se juntem com outras e aí fica tudo junto. E às vezes nós acabamos não escutando esse D. Eu posso juntar todas as palavras da língua espanhola? Claro que não. Em alguns casos, né, com a velocidade comunicativa, algumas letrinhas permitem que outras se juntem a elas. Como, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó, usted. Usted, no caso seria você, né? Um tratamento sem intimidade, né? Um tratamento quando a gente trata alguém que a gente não conhece. Na verdade, é um pronome. Então, é um tratamento quando a gente vai tratar alguém que eu não conheço ou que eu tenho muito respeito. Usted, as pessoas falam usted, mas tem um som, né? Usted, seria usted, ok? Bem suave, bem curtinho. Usted. O que acontece com essa palavrinha especial aí? Quando a gente junta ela com o verbo, um verbo qualquer, por exemplo, o verbo ser, ustedes de aqui, ustedes de aqui, percebam que eu estou juntando o es, que é o verbo, junto com o usted. Ustedes de aqui, eu não falo usted es de aqui, eu não falo assim, eu hablo ustedes de aqui, eu junto tudo, porque me permite juntar, ok? Então é basicamente isso, pessoal. A letra D, que aparece sozinha no final das letras, de algumas letras da língua espanhola, tem um som sim, é bem suave, é bem curtinho e às vezes até imperceptível, ok? Mas existe um som de t, ok? Bom, pessoal, foi só isso por hoje, espero que vocês tenham gostado bastante, ok? Bueno, muchachos, no se olviden de poner su gusto así, de se inscrever en mi canal y todavía no se olviden de estudiar mucho porque esta es la parte más importante del alfabeto de la lengua española, la parte de los sonidos es muy importante para que tú puedas comunicarse, ¿sí? Para que tú puedas comprender lo que las personas están hablando, ver películas, oír canciones, ¿sí? Estudien mucho esta parte, ¿sí? Besos, hasta luego muchachos, chao.